A história de Gema. Meu nome é Gema e tenho 32 anos. Durante toda a minha vida, tentei ser a filha perfeita, a confiável, a que nunca causava problemas nem pedia nada. E isto é, até aquele jantar de domingo em que meus pais riram casualmente e anunciaram que minha irmã ficaria na minha casa por um tempo. Levantei-me, com as mãos trêmulas, e disse: engraçado, não moro lá há 6 semanas. O quarto ficou em silêncio. A voz da minha mãe falhou quando ela perguntou: espera aí, então onde exatamente você estava hospedada? Antes de contar como minha família se desfez naquela noite, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários e inscreva-se para saber o que aconteceu quando minha família finalmente percebeu que nunca me conheceu de verdade. Quando criança, eu sempre fui a responsável. Desde que consegui amarrar o sapato sozinha, meus pais esperavam que eu resolvesse tudo sozinha. Minha irmã, Zoe, 3 anos mais nova, era tratada como se fosse de vidro. Quando ela chorava, meus pais corriam para confortá-la. Quando eu chorava, me diziam para ser forte e dar um bom exemplo. Gema dá conta do recado virou a frase favorita dos meus pais. Projeto escolar? Gema dá conta do recado. Matrícula na faculdade? Gema dá conta do recado. Encontrar um apartamento e construir uma carreira sem ajuda financeira? Gema dá conta do recado. E eu consegui. Trabalhei durante a faculdade, mantendo um GPA de 3,9. Consegui um cargo de nível básico em uma prestigiosa empresa de marketing em Chicago e, aos poucos, fui progredindo ao longo de 7 anos. Encontrei um apartamento pequeno, mas agradável, de um quarto em Lincoln Park, que eu mal conseguia pagar se controlasse meu orçamento. Era meu, conquistado com inúmeras horas extras e fins de semana sacrificados. Todo mês, quando pagava o aluguel, sentia uma mistura de orgulho e ressentimento, orgulho por ter feito tudo isso completamente sozinha, ressentimento porque minha irmã morou em casa até os 26 anos, com meus pais pagando suas contas enquanto ela se encontrava. Eles até ajudaram com a entrada do apartamento dela quando ela finalmente se mudou no ano passado. Sua irmã é mais sensível que você, minha mãe dizia sempre que eu apontava a disparidade. Você sempre foi tão independente, Gema. Independente não era uma escolha, era uma expectativa que me era imposta desde a infância, um papel que eu tinha que desempenhar porque ninguém me oferecia outra opção. 6 semanas atrás, tudo mudou. Nossa empresa perdeu um cliente importante e demissões foram anunciadas. Apesar dos meus anos de dedicação e avaliações de desempenho consistentes, fui um dos primeiros a sair. Último a entrar, primeiro a sair, disseram, embora isso não fosse verdade no meu caso. A verdade é que eu não tinha os contatos pessoais que outros haviam cultivado enquanto eu trabalhava até tarde. Recebi 2 semanas de indenização por rescisão, que cobriam exatamente um pagamento de aluguel e algumas compras de supermercado. Comecei imediatamente a me candidatar a empregos, certa de que, com a minha experiência, encontraria algo rapidamente. Eu estava errada. O mercado estava saturado de profissionais de marketing de várias empresas que também haviam reduzido seus quadros. A cada dia, mais e-mails de rejeição ou, pior, silêncio. Minhas economias, que nunca haviam sido substanciais, minguaram rapidamente. Quando chegou o primeiro dia do mês eu não conseguia pagar o aluguel, tive que fazer uma escolha. Eu poderia contar para minha família e pedir ajuda, ou poderia lidar com a situação sozinha, como sempre fiz. O orgulho venceu. Arrumei tudo o que coube no meu Honda Civic, avisei o proprietário e me preparei para morar no meu carro até encontrar outro emprego. Será só por 1 ou 2 semanas, disse a mim mesma enquanto organizava o porta-malas para dar espaço às minhas roupas e produtos de higiene. Ninguém precisa saber. Mantive minha mensalidade na academia ativa para ter um lugar para tomar banho. Encontrei vagas seguras para estacionar e dormir. Cuidei da minha aparência meticulosamente, garantindo que ninguém percebesse que eu era moradora de rua. Criei um serviço de caixa postal virtual para candidaturas a empregos e usei os computadores da biblioteca para enviar currículos e fazer entrevistas online. E todos os domingos, eu dirigia até a casa dos meus pais no subúrbio para jantar, como fazia há anos. Chegava bem vestida, com histórias sobre trabalho e amigos que eram inteiramente inventadas. Ouvi meus pais elogiarem Zoe por sua última pequena conquista. Eu sorria e fazia a minha parte. Os jantares se tornaram tanto uma tábua de salvação quanto uma fonte de ressentimento crescente.
Eles me proporcionavam uma boa refeição e algumas horas em um lar de verdade uma vez por semana, mas a cada vez eu ficava mais irritada com o quão alheia minha família era à minha luta. Nenhuma vez eles perguntaram como eu estava realmente. Nenhuma vez eles notaram as olheiras sob meus olhos que a maquiagem não conseguia esconder. Nenhuma vez eles questionaram por que eu sempre chegava exatamente na hora para o jantar e saía pontualmente depois da sobremesa. 6 domingos se passaram assim, 6 jantares em que sorri com os dentes cerrados enquanto minha mãe fazia perguntas detalhadas a Zoe sobre sua vida, perguntando apenas, como vai o trabalho, antes de seguir em frente sem esperar por uma resposta de verdade. 6 noites com meu pai dando tapinhas orgulhosos no ombro de Zoe, mal reconhecendo minha presença. O ressentimento crescia dentro de mim como uma pressão em um recipiente fechado. Cada dispensa, cada momento de tratamento preferencial para com minha irmã, cada suposição casual de que eu estava bem porque sempre estava bem, aumentava a pressão. Comecei a me perguntar se eles sequer notariam se eu parasse de vir jantar de vez. Ligariam para saber como eu estava ou simplesmente dariam de ombros e diriam: essa é a Gemma, ela é sempre independente. A pior parte era saber que, se eu contasse a verdade, a reação deles provavelmente seria de decepção em vez de apoio. Minha mãe suspirava dramaticamente e dizia algo sobre como achava que eu era mais responsável do que isso. Meu pai oferecia ajuda financeira relutante, acompanhada de um sermão sobre planejamento adequado. Zoe me olhava com pena, sua expressão dizendo: nunca pensei que você fosse fracassar. Então, continuei a farsa, dormindo em estacionamentos e pontos de parada, lavando o cabelo em pias de academia, me candidatando a empregos pelo meu laptop em cafeterias e fingindo que estava tudo bem durante aqueles jantares de domingo. Eu estava lidando com a situação, exatamente como sempre me esperaram. Mas, por dentro, algo estava se quebrando. A Gemma que sempre se superou para corresponder às expectativas, que moldou toda a sua identidade em torno de ser a pessoa capaz, estava desmoronando sob o peso da realidade. Eu não estava lidando com a situação. Eu mal conseguia sobreviver. E ninguém, nem uma única pessoa da minha família, tinha a mínima ideia. Aquele domingo começou como qualquer outro dia na minha nova realidade. Acordei às 5h30 da manhã quando o sol começou a esquentar meu carro além da temperatura ideal para dormir. Eu havia estacionado no estacionamento atrás de um supermercado 24 horas, um local que achei relativamente seguro e sem a interferência da segurança. Dobrei meu cobertor com cuidado e o coloquei debaixo do banco do passageiro, junto com o meu travesseiro. Peguei minha necessaire e uma roupa limpa do caos organizado do meu banco de trás. Às 6h, quando a academia abriu, eu era a primeira da fila. Tomei banho, escovei os dentes e me maquiei com cuidado, garantindo que eu estivesse com uma aparência impecável, apesar de ter dormido no banco do motorista reclinado. Às 9h, eu estava sentada em uma cafeteria com meu laptop, enviando mais uma leva de currículos. Cada carta de apresentação era personalizada, cada currículo adaptado à vaga específica. Eu havia me tornado eficiente nesse ritual diário, embora as constantes rejeições o tornassem cada vez mais inútil. Às 15h, comecei a me preparar para o jantar na casa dos meus pais. Troquei de roupa em um banheiro público, um vestido azul escuro que minha mãe sempre elogiava. Parei em uma floricultura e comprei um pequeno buquê de margaridas, não porque quisesse, mas porque chegar de mãos vazias parecia errado. A viagem até o subúrbio levou 45 minutos. Como sempre, cheguei perfeitamente às 17h, nem cedo o suficiente para ter que conversar longamente, nem tarde o suficiente para ser criticada por atrasar o jantar. Minha mãe atendeu a porta com farinha no avental. Ah, você chegou, disse ela, como se minha pontualidade consistente fosse surpreendente. A Zoe acabou de ligar. Ela está 15 minutos atrasada. É claro que estava. E, claro, estava tudo bem. Se eu tivesse chegado 15 minutos atrasada, haveria comentários passivo-agressivos durante todo o jantar sobre consideração pelo tempo dos outros. Fiz lasanha, continuou minha mãe enquanto eu a seguia até a cozinha, a favorita da Zoe. Era a favorita dela havia 30 anos. Só uma vez, desejei que minha mãe fizesse meu prato favorito, mas ela provavelmente nem sabia o que era. Só para constar, é torta de frango com tomilho extra. Meu pai estava na sala, assistindo a um jogo de futebol. Ele grunhiu um cumprimento sem desviar o olhar da tela. Coloquei as margaridas na mesa de centro perto dele. Para sua mãe?
Perguntou ele, finalmente olhando para mim. Sim, respondi, e fui até a cozinha ajudar minha mãe, como sempre fazia. Ela me entregou os pratos para pôr à mesa, falando o tempo todo sobre a mais recente conquista de Zoe, uma pequena promoção na boutique de roupas onde trabalhava. Assistente de gerente agora, disse minha mãe, orgulhosa. E estão dando a ela cartões de visita de verdade, com o nome dela. Assenti e sorri, sem mencionar que eu tinha cartões de visita havia anos no meu emprego anterior ou que assistente de gerente em uma boutique dificilmente se comparava ao meu antigo cargo de estrategista de marketing para campanhas nacionais. Mas essas comparações não eram justas, lembrei a mim mesma. Zoe estava dando o seu melhor. Não era culpa dela que nossos pais tivessem padrões diferentes para nós. A campainha tocou às 5h20, e minha mãe correu para atender, abandonando a salada que vinha me pedindo para ajudar. Ouvi a voz de Zoe, animada e alta, seguida pela saudação entusiasmada do meu pai. Quando entraram na cozinha, os três estavam rindo de alguma coisa. Gemma, disse Zoe, me dando um abraço rápido. Você está linda. Esse vestido realça seus olhos. Agradeci, notando que ela estava usando jeans e uma blusa casual. Eu estava sempre arrumada demais para esses jantares, outro sinal de que estava me esforçando demais e ninguém parecia notar. Sentamos para comer, e a conversa imediatamente girou em torno de Zoe, sua promoção, seu encontro recente com um cara novo que não tinha dado certo, seus pensamentos sobre talvez fazer um curso de fotografia, suas reclamações sobre um cliente difícil na boutique. Comi em silêncio, dando respostas apropriadas quando me dirigiam diretamente, o que não acontecia com frequência. A lasanha estava boa, mas pesava no meu estômago, misturando-se à ansiedade que se tornará minha companheira constante. Então, disse minha mãe durante uma rara pausa na conversa, a Zoe tem novidades. Zoe olhou para o prato, de repente menos animada. Não é grande coisa, mãe. Claro que é, querida. Família ajuda família, disse minha mãe, dando um tapinha na mão de Zoe. A Zoe e o Mark terminaram. Mark era o namorado com quem Zoe morava há 8 meses. Era a primeira vez que eu ouvia falar de algum problema entre eles. Desculpe, eu disse automaticamente. É para o seu bem, Zoe deu de ombros. Mas ele vai ficar com o apartamento, já que é mais perto do trabalho, então preciso encontrar um novo lugar. Senti um arrepio de alerta na nuca. O que nos leva ao favor, continuou minha mãe. Será só por um tempinho até a Zoe encontrar um lugar para si. Meu pai se juntou a mim. Estávamos pensando, já que você tem aquele quarto de hóspedes no seu apartamento. Eles nem tinham perguntado. Não havia quarto de hóspedes no meu apartamento de um quarto. A Zoe tinha me visitado uma vez, logo depois que me mudei. Será que ela tinha esquecido? Será que todos tinham esquecido? Sabemos que é uma imposição, continuou minha mãe, mas família ajuda família. E seria só por 1 ou 2 meses. 1 ou 2 meses. No apartamento que eu não tinha mais. Com quanto dinheiro? Em que cama? Meu pai riu baixinho. Além disso, a Zoe pode ajudar com o aluguel. Aquela sua casa em Lincoln Park não é barata. Eles ainda conversavam como se minha vida estivesse exatamente como 6 semanas atrás, como se nada tivesse mudado, como se eles realmente soubessem alguma coisa sobre a minha realidade. A pressão que vinha crescendo há semanas de repente atingiu seu limite, 6 semanas dormindo no meu carro, 6 semanas tomando banho na academia, 6 semanas fingindo que estava tudo bem enquanto minha vida desmoronava, 6 semanas sem que eles percebessem que nada estava errado. Meus pais ainda riam baixinho, fazendo planos para Zoe se mudar para minha casa naquele fim de semana, quando me levantei. Engraçado, eu disse, com a voz surpreendentemente firme, faz 6 semanas que não moro lá. O riso morreu instantaneamente. 3 pares de olhos me encararam, confusos. Como assim? Perguntou meu pai, com a testa franzida. Perdi meu emprego há 6 semanas. Não conseguia pagar o aluguel. Tive que abrir mão do meu apartamento. Cada frase era como um peso sendo tirado dos meus ombros. Mas a voz da minha mãe tremia. Onde exatamente você estava hospedada? O silêncio que se seguiu à pergunta da minha mãe pareceu se estender pela eternidade. Olhei para os rostos deles, um por um, a confusão do meu pai, o horror crescente da minha mãe,
a incômoda mudança de posição de Zoe na cadeira. Meu carro, eu disse finalmente. Estou morando no meu carro há 6 semanas. Minha mãe ofegou, levando a mão ao peito num gesto tão melodramático que teria sido cômico em qualquer outra situação. Isso é ridículo, disse meu pai, com a voz rouca. Por que você faria isso se poderia simplesmente ter voltado para casa? A pergunta acendeu algo em mim. Será que eu poderia, mesmo? Porque nenhuma vez nos últimos 10 anos você sugeriu que esta ainda era minha casa. Nenhuma vez você me ofereceu o tipo de apoio que sempre deu a Zoe. Isso não é justo, interrompeu minha mãe. Sempre apoiamos vocês duas igualmente. Eu ri, um som áspero que surpreendeu até a mim. Igualmente, mãe? Você pagou o aluguel da Zoe até ela completar 26 anos. Você a ajudou com a entrada do apartamento dela. Você a livrou de dívidas de cartão de crédito 2 vezes, que eu saiba. Enquanto isso, trabalhei durante a faculdade, fiz empréstimos estudantis que ainda estou pagando e não recebi absolutamente nenhuma ajuda financeira desde que completei 18 anos. Ajudamos você com a faculdade, protestou meu pai, sem graça. Você pagou por um semestre de livros. Eu paguei todo o resto sozinha. Minha mãe chorava agora, com lágrimas borrando a maquiagem. Por que você não nos contou que estava com problemas? Nós teríamos ajudado. Ajudaria? Ou teria me dado um sermão sobre responsabilidade e planejamento adequado? Teria suspirado e se perguntado em voz alta como eu pude deixar isso acontecer? Teria contado a todos os seus amigos que sua filha responsável acabou se tornando uma decepção, afinal? Zoe falou pela primeira vez. Gemma, isso não é justo. Mamãe e papai te amam. Virei-me para ela. Não se trata de amor, Zoe. Trata-se de expectativas e padrões duplos. Trata-se de como fui tratada a vida toda versus como você foi tratada. Trata-se de como te ligam 2 vezes por dia para saber como você está, mas não percebem que estou sem teto há 6 semanas. 6 semanas, Zoe. Onde você acha que eu tenho tomado banho? Onde você acha que eu tenho dormido? Como você acha que é vir aqui todo domingo e ouvir todo mundo falando sobre sua promoção em uma boutique quando perdi uma carreira que levei 7 anos construindo? Nós não sabíamos, disse meu pai, com a voz mais suave agora. Esse é exatamente o problema. Você não sabia porque não perguntou. Você não sabia porque nunca se interessou pela minha vida além da superfície. Você não sabia porque sempre foi mais fácil presumir que estou bem, que posso lidar com tudo, enquanto você concentra toda a sua atenção e preocupação na Zoe. Isso não é verdade, soluçou minha mãe. Sempre tivemos tanto orgulho de você. Orgulhosa de quê, exatamente? Pode me dizer uma conquista minha do ano passado? Pode me dizer qual foi meu último grande projeto no trabalho? Pode me dizer quem são meus amigos? O que eu faço no meu tempo livre? Algo substancial na minha vida? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Você se lembra de quando eu entrava no quadro de honra todo semestre no ensino médio? Continuei, incapaz de parar agora que as comportas se abriram. A Zoe trouxe um A para casa, e você a levou para tomar sorvete para comemorar. Eu trouxe só A para casa, e você disse, é isso que esperamos de você, Gemma. Meu pai se remexeu, desconfortável. Nunca tivemos a intenção de fazer você se sentir menos importante. Mas você fez. Toda vez que você largou tudo para ir aos eventos da escola da Zoe, mas me disse que não poderia ir aos meus por causa do trabalho. Toda vez que você passou horas ajudando a Zoe com a lição de casa, mas me disse que eu era inteligente o suficiente para descobrir sozinha. Toda vez que você elogiava por pequenas conquistas, enquanto as minhas eram superadas. As lembranças voltaram, agudas e dolorosas. Lembra da minha formatura na faculdade? Você chegou 1 hora atrasado porque a Zoe sofreu um pequeno acidente naquela manhã. Ela não se machucou. O carro teve um pequeno amassado, mas isso era mais importante do que chegar na hora para me ver me formar com louvor. Não foi isso que aconteceu, protestou minha mãe, fraca. Foi exatamente o que aconteceu. Igual quando fui promovido há 2 anos e te contei no jantar de domingo, e você mudou de assunto para o novo corte de cabelo da Zoe.
Ou quando corri aquela maratona ano passado, e você esqueceu que ia acontecer, mesmo eu já falando sobre isso há meses. O rosto do meu pai estava cada vez mais vermelho. Você está exagerando. Sempre tratamos vocês dois da mesma forma. Pai, estou dormindo no meu carro há 6 semanas. Venho aqui todo domingo, e nenhum de vocês percebeu que havia algo errado. Como isso nos trata da mesma forma? Você deveria ter nos contado, explodiu ele, batendo o punho na mesa, fazendo os pratos chacoalharem. Como vamos saber se você não disse nada? Você sempre foi independente, sempre resolveu as coisas sozinho. Nós respeitávamos isso em você. Não foi respeito, eu disse baixinho. Foi conveniência. Era mais fácil presumir que eu estava bem do que prestar atenção e perceber que não estava. Era mais fácil concentrar toda a energia em Zoe porque ela exigia, enquanto eu fazia o que me ensinaram a fazer desde criança, lidar com tudo sozinha e nunca reclamar. Minha mãe soluçava abertamente agora. Não acredito que você está morando no seu carro. Minha filha, sem teto. O que as pessoas vão pensar? E lá estava ela, não a preocupação com o meu bem-estar, mas a preocupação com as aparências, como isso se refletiria nela. É só com isso que você se importa, não é? Com o que as pessoas vão pensar. Não com o fato de eu estar passando por dificuldades. Não com o fato de eu ter passado sozinha pelo momento mais difícil da minha vida. Só com a aparência que isso te dá? Não foi isso que eu quis dizer, ela retrucou. É exatamente o que você quis dizer. Levantei-me e peguei minha bolsa. Preciso de um pouco de ar. Não saia desta casa, mocinha, ordenou meu pai, com a voz áspera e autoritária que me influenciara por décadas. Mas não naquela noite. Tenho 32 anos, pai. Não sou uma mocinha a quem se pode dar ordens. E isto deixou de ser um lar para mim há muito tempo. Saí, ignorando os chamados para que eu voltasse. Na entrada da garagem, entrei no meu carro, minha casa nas últimas 6 semanas e finalmente me permiti chorar. Soluços profundos e angustiantes que eu vinha segurando há tanto tempo. Chorei pela garotinha que sempre se esforçou tanto para ser o que os pais queriam. Chorei pela mulher que havia perdido tudo e era orgulhosa demais para pedir ajuda. Chorei pela dinâmica familiar que nos trouxe até aqui. Pelas janelas da casa, eu ainda os via sentados à mesa de jantar, gesticulando e conversando animadamente. Minha mãe ainda chorava. Meu pai parecia zangado. Zoe estava sentada, de cabeça baixa. Provavelmente estavam falando de mim, da minha ingratidão, de como eu havia arruinado um jantar em família perfeitamente agradável com meu desabafo. Ou talvez, só talvez, estivessem finalmente enxergando a verdade. A semana seguinte foi uma das mais difíceis da minha vida. Meu telefone vibrava constantemente com mensagens e ligações da minha família, mas eu não conseguia atender. O que mais havia para dizer? Eu finalmente havia contado a verdade, e as reações deles só confirmaram o que eu sempre suspeitei: eles nem me conheciam de verdade. As mensagens da minha mãe alternavam entre sentimentos de culpa, chorei a noite toda pensando em você naquele carro, e exigências, me liga agora mesmo, mocinha. Meu pai deixava mensagens de voz ríspidas me ordenando: pare com essa bobagem e volte para casa. As mensagens da Zoe eram mais gentis, perguntando se eu estava bem e onde eu estava hospedada, mas eu também não conseguia responder. Ainda não. Enquanto isso, minha situação piorava. O impacto emocional do confronto havia afetado minha busca por emprego. Eu estava exausto demais para fingir ser convincente durante as entrevistas. Comecei a chegar atrasado às reuniões virtuais porque tinha dormido demais no meu carro desconfortável. Minha aparência, que eu havia mantido com tanto cuidado, começou a piorar à medida que a depressão se instalava. Meus fundos estavam quase esgotados. Eu tinha menos de $100, o que precisava para cobrir a gasolina, a comida e a mensalidade da academia, que me dava o único acesso a um chuveiro. Comecei a pular refeições, comendo uma vez por dia o cardápio de $1 em restaurantes de fast food. Cancelei assinaturas de streaming que eram meu único entretenimento durante as longas e solitárias noites no carro. 10 dias depois do jantar em família, uma forte tempestade atingiu Chicago. Eu estava estacionado no que eu pensava ser um local seguro, mas por volta das 2 horas da manhã, acordei com água entrando no carro.
A rua estava alagada e a água entrava pelas guarnições das portas. Em pânico, liguei o motor e tentei ir para um lugar mais alto, mas era tarde demais. A água atingiu o motor, e o carro engasgou e morreu. Peguei meu laptop, meu celular e a pasta com meus documentos importantes e caminhei com água até os joelhos até a calçada. Fiquei lá, sob a chuva torrencial, observando a água encher meu carro, minha casa, levando consigo a maior parte dos meus pertences restantes, minhas roupas, meus produtos de higiene, as fotos de família que eu guardava, tudo destruído. Eu não tinha para onde ir, ninguém para quem ligar que não dissesse, eu avisei. Então, caminhei na chuva no meio da noite. Caminhei até encontrar uma lavanderia 24 horas. Sentei-me em uma cadeira de plástico, encharcado, agarrando minha bolsa do laptop contra o peito até de manhã. Quando a chuva parou, voltei para o meu carro. Foi perda total, a água subiu para os bancos, encharcando tudo. O seguro cobriria o carro eventualmente, mas o processo levaria semanas, e eles não cobririam os itens pessoais perdidos. Não que o seguro importasse naquele momento. O carro já havia sido quitado anos atrás, mas qualquer dinheiro da indenização levaria um tempo que eu não tinha. Passei aquele dia atordoada, circulando entre cafeterias e bibliotecas públicas, tentando decidir o que fazer em seguida. Ao anoitecer, a exaustão me dominou e me vi sentada em um banco de um pequeno parque, sem plano, sem abrigo para a noite. Foi lá que a policial Brian me encontrou. Ela estava fazendo sua ronda, verificando o parque antes do horário de fechamento, quando me viu, ainda com as roupas molhadas, olhando fixamente para a frente. Senhora, o parque fecha às 21 horas. A senhora precisa ir embora, disse ela, em um tom profissional, mas não indelicado. Olhei para ela, e algo na minha expressão deve tê-la preocupado, pois seu comportamento mudou. Você está bem? Precisa de assistência médica? Balancei a cabeça. Estou bem. Só não tenho para onde ir. Ela se sentou ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Há quanto tempo você está sem teto? A palavra me atingiu como um golpe físico. Sem teto. Apesar de morar no meu carro há semanas, eu nunca havia me aplicado totalmente a esse rótulo. Eu estava entre apartamentos ou numa situação temporária. Mas agora, sem carro, sem abrigo de qualquer tipo, a realidade era inevitável. Meu carro alagou ontem à noite, eu disse, com a voz rouca. Estou morando nele há umas 7 semanas. Não tenho nada. A policial Brian assentiu, sem julgamento na expressão. Tem um abrigo para mulheres a uns 20 minutos daqui. Talvez tenha uma cama disponível. Quer que eu ligue para verificar? O orgulho, aquela força destrutiva que me impediu de pedir ajuda por tanto tempo, ressurgiu. Quase disse não, quase disse a ela que resolveria sozinha, como sempre. Mas eu estava cansada, muito cansada de lidar com tudo sozinha. Sim, sussurrei. Por favor. Ela ligou, confirmou a vaga e me ofereceu uma carona. O abrigo se chamava Novos Começos, um nome que parecia ao mesmo tempo esperançoso e devastador. Lá dentro, uma mulher chamada Lúcia me ajudou a fazer o check-in, fazendo perguntas sobre minha situação com uma franqueza gentil que rompeu minhas defesas restantes. Quando ela perguntou se eu tinha algum familiar com quem pudesse entrar em contato, desabei completamente, soluçando enquanto tentava explicar a dinâmica complicada que me fez sentir incapaz de recorrer a eles. Família nem sempre é o que precisamos em uma crise, disse Lúcia, me entregando um lenço de papel. Às vezes, precisamos de estranhos que nos vejam com clareza, sem a bagagem da história. Ela me mostrou uma cama pequena em um quarto compartilhado com outras 3 mulheres. Não era privativo. Não era luxuoso, mas era limpo, seco e seguro. Ela me deu produtos de higiene pessoal, uma toalha limpa e um conjunto de roupas doadas que realmente serviam. Naquela noite, deitada em uma cama estreita em um quarto com estranhos, cheguei ao fundo do poço, não por causa de onde eu estava, mas porque finalmente reconheci o quanto eu havia caído. Eu tinha passado de uma profissional de marketing bem-sucedida com um apartamento em Lincoln Park para uma mulher sem teto em um abrigo, tudo porque eu tinha orgulho demais para pedir ajuda, estava condicionada demais para acreditar que tinha que lidar com tudo sozinha. Na escuridão, ouvindo os sons desconhecidos da respiração de outras mulheres, algumas chorando baixinho, outras falando dormindo, encarei a verdade.
A identidade que eu havia construído para mim, a Gemma capaz e independente, capaz de lidar com qualquer coisa, era uma fachada. Por baixo, havia uma criança ferida, ainda desesperada pela atenção e aprovação dos pais, ainda magoada por anos sendo menosprezada. Na manhã seguinte, encontrei-me com uma assistente social chamada Diane. Ela me ajudou a solicitar auxílio emergencial, me deu informações sobre programas de recolocação profissional e me conectou a recursos que eu desconhecia. Você não é a cliente típica que vemos aqui, disse ela cuidadosamente. Você tem formação, experiência profissional e habilidades que são requisitadas. Este é um revés temporário, não uma sentença de prisão perpétua. Suas palavras pretendiam ser encorajadoras, mas me fizeram pensar nas outras mulheres no abrigo. O que tornava minha situação de rua temporária, enquanto a delas poderia ser uma sentença de prisão perpétua. Seria apenas meu privilégio, minha educação, minha prosperidade passada? O pensamento me fez sentir humilde. Nos dias seguintes, conheci algumas dessas mulheres. Maria, que havia fugido da violência doméstica com nada além dos filhos e das roupas que vestiam. Tânia, cuja doença mental não havia sido tratada até ela perder o emprego, o apartamento e o apoio que recebia. Eleanor, uma idosa cuja renda fixa não acompanhava o aumento dos aluguéis. Suas histórias colocaram minha própria situação em perspectiva. Sim, eu havia sido tratada injustamente pela minha família. Sim, eu havia enfrentado azar e dificuldades. Mas eu também tinha vantagens, educação, experiência profissional, boa saúde, ser independentes. Pela primeira vez na vida, eu realmente entendi o conceito de privilégio, não como uma ideia abstrata, mas como uma realidade tangível. E com essa compreensão veio um senso de responsabilidade, não de lidar com a situação como sempre fiz, mas de aceitar ajuda agora para que um dia eu pudesse ajudar outras pessoas. Minha primeira noite numa cama de verdade depois de semanas no carro foi uma mistura de alívio e profunda tristeza, alívio pelo conforto básico, por não ter que ficar alerta para o perigo, por poder me esticar completamente e tristeza pelo quanto as coisas tinham decaído, pela percepção de que eu não tinha ideia de quando ou se teria um lugar só meu novamente. Mas, enquanto adormecia, um pensamento me trouxe um pequeno conforto, pelo menos agora, eu não estava mais fingindo. Para o bem ou para o mal, a verdade havia sido revelada. E talvez, apenas talvez, esse fosse o primeiro passo para algo melhor. 2 semanas depois de minha estadia no New Beginnings, eu estava sentada na área comum, preenchendo formulários de emprego, quando Lúcia se aproximou de mim. Gemma, você tem uma visita, disse ela. Olhei para cima, assustada. Eu não tinha contado a ninguém onde estava hospedada. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser a policial Brian fazendo o check-in, como já fizera uma vez. Mas quando caminhei até a recepção, era Zoe quem estava lá, parecendo insegura e deslocada em sua calça jeans de grife e suéter de cachemir. Como você me encontrou? Perguntei, surpresa demais para conseguir cumprimentá-la. Procurei por toda parte, disse ela. Liguei para hospitais, verifiquei com a polícia. Finalmente, um policial chamado Brian me disse que você poderia estar aqui. Ela hesitou. Podemos conversar? Talvez tomar um café ou algo assim. Parte de mim queria recusar, para me proteger de mais dor. Mas havia algo em sua expressão, uma vulnerabilidade que eu raramente via na minha confiante irmã mais nova, que me fez concordar. Caminhamos até uma pequena cafeteria a 2 quadras do abrigo. Depois de fazer o pedido, sentamos em uma mesa de canto, um silêncio constrangedor se instalou entre nós. Mamãe e papai não sabem que estou aqui, disse Zoe finalmente. Eles acham que estou no trabalho. Porque o segredo, ela suspirou. Porque eu queria falar com você primeiro, sem o drama deles. Eles estão uma bagunça desde aquele jantar. Mamãe chora o tempo todo. Papai está bravo, mas não admite que está realmente com medo. Eles ficam tentando descobrir onde você pode estar hospedada, mas estão procurando nos lugares errados, hotéis, casas de amigos, até motéis para estadias prolongadas. Nunca lhes ocorreu que você pudesse estar em um abrigo. Também nunca me ocorreu até recentemente, admiti. Gemma, sinto muito. Os olhos de Zoe se encheram de lágrimas. Eu não fazia ideia de que as coisas eram tão desequilibradas entre nós. Nunca percebi. Por que você faria isso? Você foi a beneficiária. Isso não é justo.
Eu não pedi para ser tratada de forma diferente. Não pediu? Todas aquelas vezes que você ligou para eles pedindo dinheiro, ajuda, apoio emocional. Todas aquelas vezes que você deixou que eles te salvassem de situações que eu tive que resolver sozinha. Zoe olhou para o café. Eu nunca pensei nisso dessa forma. Eu só achava que era para isso que os pais serviam, para ajudar quando você precisa. Para você, talvez. Não para mim. Agora eu vejo isso. E me sinto péssima, não só pelo que aconteceu com você, mas porque eu fui parte do problema. Eu não dei a ajuda deles por garantida enquanto você lutava sozinha. A sinceridade em sua voz me pegou de surpresa. Aquela não era a Zoe egocêntrica com a qual eu estava acostumada. Era alguém genuinamente confrontando uma verdade incômoda sobre si mesma e nossa família. Tenho te procurado todos os dias, ela continuou, dirigindo pela cidade, verificando lugares onde você poderia estar. Eu estava tão preocupada. Por quê? Você nunca se preocupou comigo antes. Ela fez uma careta. Eu mereço isso. Mas não é totalmente verdade. Sempre te admirei, Gemma. Você parecia tão equilibrada, tão capaz. Nunca pensei que você precisasse de alguém. Certamente nunca pensei que precisasse de mim. A ironia não passou despercebida. Minha competência, a mesma qualidade que fizera meus pais me negligenciarem, também criará uma distância entre mim e minha irmã. O que aconteceu com o seu carro? Perguntou Zoe. Sua mensagem falava algo sobre uma enchente. Expliquei sobre a tempestade, a rua alagada e a perda da maioria dos meus pertences. Enquanto falava, percebi que era a primeira vez em anos que eu compartilhava um problema real com minha irmã sem minimizar ou fingir coragem. Que horror, disse ela quando terminei. O que você vai fazer agora? Continuar procurando emprego. Ficar no abrigo até eu conseguir pagar uma vaga. Recomeçar, eu acho. Zoe respirou fundo. Tenho uma sugestão, mas prometa que não vai recusar imediatamente. Venha ficar comigo. O quê? Você não tem um lugar. Você terminou com o Mark, lembra? Foi isso que começou toda essa confusão. Eu tenho um lugar. Nunca me mudei para a casa do Mark. Isso foi só algo que a mamãe e o papai presumiram, e eu nunca os corrigi. Ela pareceu envergonhada. Tenho meu próprio apartamento há 3 meses. É pequeno, só um estúdio em Vicker Park, mas o sofá é retrátil. Você pode ficar até se recuperar. Olhei para ela, tentando processar a informação. Você mentiu sobre morar com o Mark. Por quê? Porque eu fiquei envergonhada. Namoramos por 8 meses, mas ele não queria compromisso. Quando terminamos, foi mais fácil deixar a mamãe e o papai pensarem que estávamos morando juntos do que admitir a verdade. Ela deu uma risadinha autodepreciativa. Aparentemente, a desonestidade é de família. Eu não fui desonesta, protestei. Só não contei tudo a eles. Eu também não. É mais ou menos esse o meu ponto. Nós dois temos desempenhado papéis nesta família. Você é a capaz que nunca precisa de ajuda. Eu sou a frágil que sempre precisa ser resgatada. Nem toda a verdade. Considerei a oferta dela. Ficar com a Zoe seria um passo à frente do abrigo, mas também significava me tornar vulnerável com alguém com quem eu sempre competi, alguém em quem eu não tinha certeza se podia confiar. Não sei, Zoe. Nunca fomos próximas. Podemos nos matar em um espaço pequeno. Provavelmente, ela concordou com surpreendente franqueza, mas seria melhor do que um abrigo, não é? E talvez seja a hora de nos conhecermos como adultos, não apenas como os papéis que nos foram atribuídos quando crianças. As palavras dela ecoaram minhas próprias percepções recentes. Nós dois vínhamos desempenhando papéis na dinâmica familiar por tanto tempo que nenhum de nós sabia realmente quem o outro era por trás desses papéis. Mamãe e papai não sabem sobre o seu apartamento, eu disse. E eles também não precisam saber que você está morando comigo, não até que você esteja pronta para lidar com eles. A oferta de espaço, de tempo para se curar antes de confrontar meus pais, era tentadora. Mas o orgulho, aquele velho inimigo, ressurgiu. Eu não quero caridade, Zoe. Nem mesmo de você.
Não é caridade. É família, disse ela, estendendo o braço sobre a mesa para tocar a minha mão. Família de verdade, não a versão disfuncional com a qual temos convivido. Deixe-me ajudá-la, não porque você precisa, mas porque eu quero, porque é isso que irmãs devem fazer umas pelas outras. Olhei para ela, olhei de verdade, talvez pela primeira vez em anos. Por trás da maquiagem perfeita e das roupas da moda, havia uma mulher tentando se redimir, construir uma ponte sobre anos de desigualdade e distância. Tudo bem, eu disse finalmente, mas vou contribuir assim que puder. E isso é temporário. Claro, ela concordou rapidamente. Totalmente temporário. Naquela tarde, arrumei meus poucos pertences restantes do abrigo, agradeci a Lucy e Diane pela ajuda e segui Zoe até o apartamento dela. Era realmente pequeno, um loft reformado com pé direito alto e tijolos aparentes, mobiliado com uma mistura eclética de achados de brechós e algumas peças caras. O sofá-cama prometido parecia razoavelmente confortável. Sinta-se em casa, disse Zoe, mostrando-me onde guardar minhas coisas. O banheiro é por ali. A cozinha é basicamente aquela bancada com o micro-ondas e a mini geladeira, mas funciona. Enquanto eu me acomodava, Zoe se ocupava em preparar chá, tagarelando nervosamente sobre seu trabalho na boutique, seu hobby de fotografia e um documentário que assistira recentemente. Era constrangedor, essa nova dinâmica entre nós, mas também havia algo revigorante nela. Sem nossos pais como espectadores, sem os padrões estabelecidos do nosso relacionamento, estávamos encontrando o caminho para um novo tipo de irmandade. Naquela noite, enquanto comíamos comida tailandesa para a viagem, Zoe me surpreendeu novamente. Tenho uma amiga que trabalha na Digital Ad Marketing, disse ela casualmente. Eles estão procurando alguém com experiência em estratégia de campanha. Mencionei você, e ela disse para eu enviar seu currículo diretamente para ela. Quase engasguei com meu pé de thai. Você fez o quê? Quando? Semana passada, quando eu estava procurando por você. Imaginei que você precisaria de um emprego, e Sarah está sempre reclamando de como é difícil encontrar pessoas com experiência de verdade. Ela deu de ombros como se não fosse grande coisa. Enviei seu perfil do LinkedIn para ela. Espero que não se importe. Estava mais do que ok. A Digital Ad era uma empresa respeitada, menor que a minha antiga empregadora, mas conhecida por campanhas inovadoras e uma cultura de trabalho positiva. Era exatamente o tipo de lugar onde eu estava tentando conseguir uma entrevista. Zoe, obrigada. Isso é incrivelmente atencioso. Ela sorriu, um sorriso genuíno, sem o lado competitivo que eu estava acostumada a ver. É isso que irmãs fazem, né? Cuidam umas das outras. Enquanto comíamos e conversávamos, comecei a vislumbrar uma Zoe que eu não sabia que existia. Ela era engraçada e perspicaz, com um olhar aguçado para detalhes que lhe servia muito bem tanto no varejo quanto na fotografia. Ela falou sobre suas próprias lutas com as expectativas dos nossos pais, como o papel de anfrágil havia se tornado uma gaiola da qual ela não sabia como escapar. Eles ainda me tratam como se eu tivesse 16 anos, reclamou. Papai tentou me convencer a não renovar meu contrato de aluguel porque acha que morar sozinha é muita responsabilidade para mim. Tenho 29 anos, pelo amor de Deus. Pelo menos eles se importam o suficiente para se preocupar, retruquei. Não é preocupação, é controle. Eles acham que eu não consigo tomar boas decisões, então tentam tomá-las por mim. É sufocante. Percebi então que o tratamento preferencial que eu tanto ressentia tinha seu preço. Zoe havia sido infantilizada, sua independência atrofiada pela intervenção constante dos nossos pais. Enquanto eu tinha sido forçada a ser independente demais cedo demais, ela nunca teve permissão para desenvolver independência. Nós duas éramos vítimas da abordagem desequilibrada dos nossos pais, apenas de maneiras diferentes. Essa percepção não apagou anos de mágoa, mas me ajudou a enxergar minha irmã com uma nova empatia. Naquela noite, deitada no sofá-cama, ouvindo a respiração suave de Zoe na cama do outro lado do pequeno apartamento, senti algo que não sentia há semanas: esperança, não apenas por um emprego ou um lugar para morar, mas por um relacionamento com minha irmã que pudesse se tornar algo significativo, algo que curasse nós duas. Não era a solução para todos os meus problemas. Eu ainda não tinha casa própria, nem emprego, nem segurança financeira. Ainda teria que enfrentar meus pais eventualmente.
Mas, pela primeira vez, não me senti completamente sozinha na luta. E isso, por menor que fosse, pareceu um ponto de virada. A entrevista com a Digital Ed correu melhor do que eu esperava. Sarah, amiga da Zoe, acabou por ser a diretora de criação, um cargo com influência significativa nas decisões de contratação. Ela ficou impressionada com o meu portfólio e experiência, e 2 dias após a entrevista, recebi uma oferta de emprego. O salário era ligeiramente inferior ao do meu cargo anterior, mas a empresa oferecia benefícios melhores, incluindo um plano de saúde mental que me ajudaria a lidar com a ansiedade e a depressão que se intensificaram durante a minha situação de rua. Morar com Zoe foi desafiador às vezes. Seu horário de sono era irregular, suas tarefas domésticas eram questionáveis e sua tendência a me emprestar roupas sem pedir não havia mudado desde a infância. Mas também houve bons momentos, conversas noturnas sobre nossa infância compartilhada, vistas de diferentes perspectivas, maratonas de filmes nos fins de semana, aulas de culinária nas quais eu lhe ensinava habilidades básicas que nossa mãe nunca se dera ao trabalho de compartilhar com ela. Estabelecemos uma rotina. Eu tomava banho cedo, fazia café e geralmente saía de casa às 19h30. Zoe raramente acordava antes das 21h, trabalhando em turnos mais longos na boutique. As noites eram nosso tempo juntas, conversando sobre o dia com qualquer refeição simples que eu tivesse preparado ou com a comida para a viagem que Zoe trouxesse para casa. Com o meu primeiro salário, insisti em contribuir para o aluguel e as contas de luz. Com o segundo, abri uma nova conta poupança, determinada a nunca mais ficar financeiramente vulnerável. No terceiro mês, eu tinha o suficiente reservado para começar a procurar meu próprio lugar, embora não tivesse pressa. Apesar dos nossos atritos ocasionais, Zoe e eu encontramos um ritmo confortável em nosso espaço compartilhado. Durante todo esse tempo, nossos pais continuaram a ligar e mandar mensagens. Eu respondi o mínimo possível, avisando que estava segura, mas sem dar detalhes sobre onde estava hospedada ou trabalhando. Zoe manteve a farsa de que não sabia nada sobre meu paradeiro, uma mentira que a pesou mais do que eu esperava. Detesto mentir para eles, confessou certa noite. Mamãe ligou hoje, chorando, dizendo que tem medo de que você esteja morando nas ruas. Parece errado não contar a ela que você está bem, que está aqui. Estou bem agora, reconheci. Mas não fiquei por muito tempo, e eles nunca perceberam. Não estou pronta para fingir que está tudo bem só para fazê-los se sentirem melhor. Mas, à medida que as semanas se transformavam em meses, comecei a perceber o preço que nosso distanciamento estava cobrando não apenas dos nossos pais, mas também da Zoe. Ela estava no meio, guardando meus segredos enquanto testemunhava a angústia genuína dos nossos pais. Por sugestão da Zoe, comecei a consultar um terapeuta usando meu novo seguro. A doutora Reynolds era especialista em dinâmica familiar e me ajudou a processar não apenas o trauma recente da falta de moradia, mas também as feridas mais profundas da infância. Ela não me pressionou a me reconciliar com meus pais, mas me incentivou a considerar que tipo de relacionamento eu queria com eles no futuro. O distanciamento total é uma opção, disse ela durante uma sessão, mas tem seu próprio custo. A questão é se esse custo compensa a proteção que ele oferece. Pensei nas palavras dela por dias a fio. O que eu queria dos meus pais? Não o apoio incondicional que eles deram a Zoe, certamente, aquele tempo já havia passado. Mas talvez algo mais honesto, um relacionamento baseado em quem realmente éramos, não nos papéis que vínhamos desempenhando por décadas. 2 meses depois de me mudar para a casa da Zoe, quase 5 meses depois daquele jantar fatídico, decidi que era hora de encarar meus pais. Zoe se ofereceu para ir, mas eu senti que isso era algo que eu precisava fazer eu mesma, com a nova força que havia encontrado. Sugeri que nos encontrássemos em um restaurante, um lugar neutro, onde ninguém pudesse ir para outro cômodo ou recair nos padrões familiares ligados à casa da família. Escolhi um pequeno restaurante italiano no centro da cidade, público o suficiente para evitar cenas dramáticas, mas tranquilo o suficiente para uma conversa séria. Eles chegaram juntos, parecendo mais velhos do que eu me lembrava. Minha mãe havia emagrecido, com olheiras apesar da maquiagem caprichada. A postura do meu pai era menos imponente, com os ombros ligeiramente curvados. Eles me avistaram na mesa do canto e correram até mim. Minha mãe estendeu a mão para me abraçar, mas se conteve, incerta da minha resposta. Gemma, disse ela, com a voz embargada, você parece bem. Estou bem, respondi, gesticulando para que se sentassem.
Obrigada por terem vindo. Claro que viemos, disse meu pai, rispidamente. Estávamos morrendo de preocupação. Onde você estava hospedada? Zoe jura que não sabe, mas nós pensamos. Não estou aqui para ser interrogada, interrompi. Estou aqui para falar sobre o nosso relacionamento e o que vai acontecer depois. Minha mãe enxugou uma lágrima. Estávamos tão preocupadas todos esses meses, sem saber se você estava segura. Eu entendo que você esteja preocupada, mas preciso que você entenda por que eu precisava de espaço. Porque ainda preciso. Nós entendemos, disse meu pai rapidamente. Você estava passando por um momento difícil e nós fomos insensíveis. Deveríamos ter percebido que algo estava errado. Foi exatamente o tipo de resposta lacônica que eu esperava, encobrindo os problemas mais profundos. Não se trata apenas dos últimos meses. Trata-se de uma vida inteira de desequilíbrio em nossa família. Trata-se de como você tratou Zoe e eu de forma diferente desde que éramos crianças. Isso não é verdade, protestou minha mãe automaticamente. É verdade, e fingir o contrário não vai nos ajudar a seguir em frente. Respirei fundo, me concentrando como o Dr. Reynolds havia me ensinado. Preparei algumas coisas que preciso dizer. Agradeceria se vocês apenas ouvissem sem interromper. Elas trocaram olhares, mas assentiram. Desde que me lembro, havia 2 tipos de expectativas em nossa família. Zoe era frágil e precisava de proteção. Eu era forte e conseguia lidar com qualquer coisa. Esses papéis não eram nossos, eram atribuídos a nós e moldaram toda a nossa vida. Continuei detalhando casos específicos, padrões de comportamento que reforçaram esses papéis ano após ano, o apoio financeiro dado a Zoe, mas negado a mim, a atenção emocional dispensada a ela enquanto eu era deixada para processar meus sentimentos sozinha, a celebração de suas pequenas conquistas enquanto as minhas maiores eram subestimadas. O resultado foi que Zoe nunca aprendeu a ser realmente independente, enquanto eu nunca aprendi a pedir ajuda. Nós duas fomos prejudicadas por esse desequilíbrio, apenas de maneiras diferentes. Meu pai começou a falar, mas minha mãe tocou em seu braço, silenciando-o. Quando perdi meu emprego e meu apartamento, fiquei com vergonha de te contar, porque sabia, com base em uma vida inteira de experiência, que sua reação seria decepção, não apoio. Senti que tinha falhado na única coisa que você esperava de mim, lidar com tudo sozinha. Descrevi as semanas morando no meu carro, o medo constante, a depressão cada vez mais profunda, a humilhação de finalmente aceitar ajuda de estranhos porque não podia pedir ajuda da família. Não estou te contando isso para te fazer sentir culpada, embora eu saiba que você se sente. Estou te contando porque, se quisermos ter algum relacionamento daqui para frente, ele precisa ser baseado na verdade, não nas ficções confortáveis com as quais todos nós temos vivido. Quando terminei, minha mãe chorava copiosamente, e os olhos do meu pai brilhavam de forma suspeita. Seguiu-se um longo silêncio, quebrado apenas pelos sons do ambiente do restaurante ao nosso redor. Finalmente, meu pai falou, com a voz mais áspera do que o normal. Eu não fazia ideia. Nenhuma. Ele balançou a cabeça lentamente. Sempre achei que estávamos fazendo a coisa certa por vocês dois, dando a Zoe o apoio que ela parecia precisar, respeitando sua independência porque parecia ser isso que você queria. Eu não queria independência, disse baixinho. O pedido de desculpas dela parecia sincero, mas eu já o ouvira antes, geralmente seguido por um rápido retorno aos velhos comportamentos. Eu agradeço, mãe, mas o que eu preciso saber é se alguma coisa vai realmente mudar, porque não posso voltar a ser como era. O que você quer de nós? Perguntou meu pai, direto como sempre. Honestidade. Reconhecimento de quem eu realmente sou, não de quem você decidiu que eu sou. Respeito aos meus limites. E, o mais importante, disposição para analisar o próprio comportamento em vez de ficar na defensiva quando eu apontar problemas. Meu pai assentiu lentamente. Parecem pedidos razoáveis. Não são pedidos, pai. São requisitos para que eu tenha um relacionamento com você daqui para frente. Minha franqueza o assustou, mas depois de um momento, ele assentiu novamente. Justo. Minha mãe enxugou os olhos. Onde você está morando agora? Você está segura? Você tem um emprego? As perguntas eram previsíveis, sua maneira de tentar estabelecer que eu estava bem para que ela pudesse se sentir melhor.
Mas, pela primeira vez, senti uma preocupação genuína por trás do interesse próprio. Estou em um lugar seguro. Tenho um bom emprego. É tudo que me sinto confortável em compartilhar agora. Mas quando nos veremos de novo, ela insistiu. Quando podemos conversar mais? Ainda não sei. Esta conversa foi um primeiro passo, não uma resolução. Preciso de tempo para processar tudo e preciso ver evidências de que vocês dois estão dispostos a mudar a forma como se relacionam comigo. Meu pai, que estava estranhamente quieto, de repente falou com uma vulnerabilidade inesperada. Eu pensei que estava sendo um bom pai ao te tratar como um adulto, sem ficar te vigiando ou interferindo. Agora vejo que eu estava apenas evitando as partes mais difíceis da paternidade. Sua voz falhou. Eu falei com você, Gemma, não apenas nos últimos meses, mas por anos, e não sei se você consegue perdoar isso, mas espero que um dia você me dê a chance de ser o pai que você merecia. Sua admissão, tão diferente de seu comportamento estoico habitual, me pegou de surpresa. Lágrimas arderam em meus olhos, mas eu as contive. Eu gostaria disso, pai. Mas vai levar tempo. Minha mãe estendeu a mão novamente, e desta vez eu a deixei pegar. O que você precisar, não importa quanto tempo leve, nós esperaremos. Faremos melhor. Só, por favor, não desapareça de novo. Não fiz promessas, mas concordei em mandar uma mensagem de texto uma vez por semana para confirmar que estava tudo bem. Não foi a reconciliação chorosa que eles esperavam, mas foi honesta. E, pela primeira vez no meu relacionamento com meus pais, a honestidade pareceu mais importante do que a harmonia. Ao sair do restaurante naquela noite, eu me sentia diferente, não curada, não completa, mas talvez a caminho de me tornar algo novo, algo autêntico. Eu havia enfrentado meus pais sem me submeter à narrativa deles nem atacá-los com raiva. Eu havia falado a minha verdade e estabelecido meus limites. Eu havia agido não a partir do roteiro da filha perfeita, mas a partir da essência de quem eu realmente era. Foi assustador. Foi libertador. Foi só o começo. 6 meses depois daquele jantar com meus pais, mudei-me para o meu próprio apartamento. Era menor do que o meu anterior, num bairro menos prestigiado, mas era meu, pago com o meu próprio dinheiro, suado, do meu novo emprego. No dia em que assinei o contrato de locação, senti uma sensação de realização mais profunda do que qualquer promoção ou prêmio que já tivesse recebido. Zoe me ajudou na mudança, carregando caixas e arrumando os móveis com um entusiasmo surpreendente. Nossos meses como colegas de quarto transformaram nosso relacionamento de concorrentes distantes em amigos genuínos. Ainda discordávamos, ainda nos irritávamos às vezes, mas havia uma base de confiança e compreensão que nunca havia existido antes. Vou sentir falta de você por perto, ela admitiu enquanto nos desabávamos no meu novo sofá depois de um dia de mudança. Quem vai me obrigar a limpar o banheiro agora? Eu ri. Você é adulta. Descubra. Viu? É exatamente disso que vou sentir falta, do seu amor duro. Mas nós duas sabíamos que nosso relacionamento não terminaria com a minha mudança. Tínhamos estabelecido uma tradição de noites de irmãs semanais, alternando entre nossos apartamentos, assistindo a reality shows ruins e conversando sobre tudo, desde dramas do trabalho até memórias da infância reexaminadas pela perspectiva adulta. Meu relacionamento com meus pais estava evoluindo mais lentamente. As mensagens semanais haviam se expandido para telefonemas ocasionais, cuidadosamente neutros no início, mas gradualmente se tornando mais significativos. Minha mãe tentava, à sua maneira, me ver como eu era, e não como ela sempre me definirá. Meu pai se esforçava para se envolver com a minha vida, fazendo perguntas sobre meu trabalho e realmente ouvindo as respostas. 2 meses antes, convidei-os para jantar no meu novo apartamento, a primeira vez que os vi pessoalmente desde o nosso encontro no restaurante. Foi constrangedor, com longos silêncios e momentos de tensão, mas também vislumbres de algo novo. Meu pai elogiou minha culinária sem compará-la à da Zoe. Minha mãe perguntou sobre meu trabalho sem mudar imediatamente de assunto para fofocas de família. Pequenos passos, mas significativos. A maior mudança, no entanto, ocorreu dentro de mim. A terapia me ajudou a reconhecer padrões que eu havia internalizado desde a infância: autoconfiança compulsiva, a incapacidade de pedir ajuda, a necessidade constante de provar minha competência. Eu estava aprendendo a ser vulnerável, a pedir ajuda quando precisava de apoio, a estabelecer limites sem culpa.
Minha experiência com a falta de moradia havia destruído a identidade que eu havia construído em torno do sucesso profissional e da estabilidade financeira. Ao perder tudo, fui forçado a confrontar quem eu era por trás daqueles marcadores externos de valor. A jornada de volta daquele fundo do poço me ensinou resiliência, mas também o valor da comunidade. Comecei a ser voluntária na New Beginnings uma vez por mês, trazendo doações e ajudando mulheres a criar currículos ou se preparar para entrevistas. Eu via Lucy e Diane ocasionalmente, grata por seu papel no meu momento mais sombrio. A policial Brian e eu tomamos um café uma vez, uma amizade inesperada que nasceu da compaixão dela naquela noite chuvosa. A vergonha que eu sentia pelo meu período em situação de rua gradualmente se transformou em outra coisa, uma profunda empatia por outras pessoas em crise, uma compreensão de que as circunstâncias podem mudar para qualquer pessoa e um compromisso de criar redes de segurança que eu não tinha. Meu novo emprego na Digital Edge era desafiador, mas gratificante. Fui promovido 2 vezes em 6 meses, e minha experiência e criatividade eram valorizadas de maneiras que meu empregador anterior jamais havia reconhecido. A cultura da empresa incentivava o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, um conceito que eu ainda estava aprendendo a abraçar depois de anos de excesso de trabalho. Um resultado inesperado da minha jornada foi encontrar uma comunidade além dos laços familiares. Entrei para um clube do livro, fiz amizade com os vizinhos do meu prédio e reencontrei antigos colegas. Meu mundo, que antes girava inteiramente em torno do trabalho e das interações familiares obrigatórias, estava se expandindo de maneiras que me enriqueciam e me apoiavam. Quanto aos meus pais, eu estava aprendendo a vê-los não como as figuras todo-poderosas da infância, mas como humanos imperfeitos que fizeram o melhor que podiam com as ferramentas que tinham. O melhor deles não tinha sido bom o suficiente, tinha causado danos reais que não podiam ser apagados com desculpas. Mas entender as raízes do comportamento deles me ajudou a me separar da dor sem carregar amargura para o futuro. O processo de reconstrução dos relacionamentos familiares sobre novas bases era contínuo, com contratempos e progressos em igual medida. Minha mãe ainda ocasionalmente caía em velhos padrões, comparando-me a Zoe ou ignorando meus sentimentos. Meu pai ainda lutava para expressar emoções diretamente. Mas eles estavam tentando, e eu também. No domingo passado, organizei um jantar em família no meu novo apartamento, não por obrigação, mas porque escolhi. Zoe trouxe a sobremesa. Meus pais trouxeram um presente de inauguração, um conjunto de panelas que eu havia mencionado querer. Comemos, conversamos, rimos um pouco. Houve momentos de tensão, velhas dinâmicas ameaçando ressurgir, mas também momentos de conexão genuína. Quando estavam indo embora, meu pai me abraçou, sussurrando: "Estou orgulhoso de você, Gemma. Não pelo que você faz, mas por quem você é." Talvez tenha sido a primeira vez que ele expressou orgulho de mim sem referência a conquistas ou capacidade, apenas orgulho da minha existência, da minha personalidade. Não era tudo, mas era algo real. Naquela noite, sozinha em meu novo lar, refleti sobre a jornada que me trouxe até aqui, de filha perfeita a mulher sem teto, a alguém encontrando seu próprio caminho, de uma família construída com base em papéis atribuídos a relacionamentos baseados na verdade, da vergonha à autoaceitação, do isolamento à conexão. A cura não foi completa, talvez nunca fosse completa. Mas eu havia encontrado um caminho a seguir que orava tanto a dor do passado quanto a possibilidade do futuro. Aprendi que o fundo do poço pode se tornar um alicerce se você construir sobre ele com intenção e cuidado. Mais importante ainda, aprendi que famílias não são entidades fixas, imutáveis e eternas. São sistemas vivos que podem se romper, curar e transformar. Podem ser reconstruídas em torno da verdade, em vez de expectativas. Podem crescer em direção à luz, como plantas mantidas por muito tempo na sombra. Meu nome é Gemma e tenho 32 anos. Não sou a filha perfeita. Não sou a capaz. Não sou definida pelos meus pontos fortes ou pelos meus fracassos. Sou simplesmente eu mesma, complexa e digna, exatamente como sou. E isso, finalmente percebi, basta. Você já teve que reconstruir completamente um relacionamento com um membro da família? O que te ajudou a seguir em frente? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para ouvir mais jornadas de cura e transformação. Lembre-se de que pedir ajuda não é fraqueza, mas uma das coisas mais corajosas que você pode fazer.
Obrigada por ouvir minha história e espero que ela traga algum conforto a qualquer pessoa que esteja enfrentando suas próprias lutas com as expectativas familiares.